Fala pessoal, tudo bem? Então, estou trazendo aqui hoje um paper que eu acho que é bem interessante para os praticantes de Machine Learning e Data Science, que é, o nome dele em inglês é The Harm of Class Imbalance Corrections for Risk Prediction Models, Illustration and Simulation Using Logistic Regression, ou em tradução livre seria o prejuízo em relação aos métodos de correção de desbalanceamento de classe para modelos de predição, ilustração e simulação usando a regressão logística. Né? Esse artigo aqui é de alguns pesquisadores que eles são bem ativos ali no Twitter, né? Tanto o Martin Van Smeden quanto o Ben Van Caster, né? Que eles são de alguns laboratórios da Holanda e da Bélgica. E o ponto principal aqui, que eu acho que por que eu estou trazendo esse paper aqui para discutir hoje aqui no canal, é que existe eu não vou falar que é um dogma, mas existe um senso, entre aspas, comum, que métodos de criação, de manipulação de quantidade amostral é um método válido para melhorias de modelos de previsão. Né? Isso teve uma popularização muito grande nos fóruns do Kaggle, enfim, e até mesmo empiricamente eu já tive melhorias pessoalmente em alguns projetos, mas é uma coisa que agora está se mostrando com uma pesquisa um pouco mais estruturada em termos de metodologia, que é uma coisa que tem uma sustentação um pouco baixa, e a gente vai dar uma olhada aqui do porquê disso. Né? E aí os autores eles trazem aqui, né, que eles estudam em relação a esses métodos de correção de desbalanceamento de classes, né, que é muito comum por exemplo, em conjuntos de dados, por exemplo, que um dos eventos é muito raro, por exemplo, um fraude, né, então, ou a fraude, que geralmente você tem poucos casos de fraude, em grande parte das vezes, ou até mesmo predição por exemplo, de default, né, ou de calote, em bancos, enfim. Então, geralmente são domínios no qual a gente tem aí uma proporção, empiricamente falando, né, de 8 para mais, de 8 para um para mais, né? Então, ou seja, cada 8 eventos, um evento vai ser dessa classe, digamos assim, mais rara, né? E aqui os autores, eles testam três desses métodos, né? Então, a remoção de amostragem de forma randômica, a inclusão de amostragem de forma randômica, né? Que é o oversampling, a redução é undersampling, nenhum tipo de correção e também o Smote, que é um método de criação, uma técnica de criação de amostragens que utiliza a criação de dados sintéticos em relação à classe minoritária. Né? E eles usam aqui algumas simulações de Monte Carlo para entender vários cenários de como esses quatro métodos de correção, aliás, esses três métodos de correção de balanceamento mais a não correção, eles se comportam de acordo com a hiperparametrização desses modelos. Né? E a base de dados aqui foi uma base de dados em relação a câncer de ovário. Né? No caso, eles testam um modelo para prever, nesse caso, um diagnóstico ali de câncer de ovário. Né? E aí eu acho que particularmente, eu não gosto de comentar resultado de paper. Eu acho que se você não tiver o código-fonte, tiver ali a base e o experimento for totalmente reproduzível ali, ou no mínimo replicável, eu acho que geralmente o resultado parte muito para mim, eu considero como ficção científica, né, numa primeira passada. Mas o mais importante aqui, né, são os achados que eles tiveram e a metodologia que eles usam aqui eu considero que é bem robusta nesse trabalho, que é um resultado que eu colocaria um sinal de alerta em relação a qualquer discussão que a gente fala de manipulação de amostragem em Machine Learning e Data Science, que é o resultado que eles acharam aqui, que esses métodos de correção de balanceamento, undersampling, oversampling ou Smote, eles resultam aí em modelos com calibração pobre, e além do qual, que eu acho que é essa parte mais assustadora aqui, a classe minoritária ela é superestimada, né? Isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente, mas aqui se a gente estiver falando do domínio clínico, a gente fala que esse modelo ele pode gerar o que a gente chama de overdiagnosis, né? Então ele gera um diagnóstico positivo com uma frequência maior do que deveria ser. Que isso é um problema também em relação se a gente estiver falando de questões de medicina, né? Enfim.
Mas isso vai ficar um pouco mais claro para frente. Uh, e no qual, né, esses modelos, mesmo utilizando essas técnicas de correção, eles não apresentam nenhum tipo de melhoria quando comparados aí com modelos sem nenhum tipo de correção em relação ao desbalanceamento e numa métrica em relação à área embaixo da curva ROC, né? Então, isso é preocupante e, ao mesmo tempo, aliviante. Preocupante do sentido de que muitas das discussões empíricas ainda leva essa coisa da subamostragem, da superamostragem e até mesmo smoke de uma maneira quase dogmática, por assim dizer. Isso é uma coisa que é perpetuada, só que esse estudo aqui é um estudo inicial ainda, né? Obviamente tem que testar com mais algoritmos e outras técnicas também, os autores deixam isso claro mais para o final do artigo, que é aliviante no sentido de que essa percepção ou esse dogma está sendo quebrado, né? Então eu vou continuar aqui no artigo, né? Eu geralmente não falo de introdução e nem de revisão de literatura, porque são coisas que os autores usam mais ali para o editor, de como que esse trabalho ele comunica com outros, né? Os autores fazem isso até um pouco mais no final dos artigos, de como que alguns estudos são errados, mas eu não vou fazer esse comentário aqui. O único comentário que eu quero colocar aqui em relação à introdução, né, é em relação a dois comentários, né, que é o primeiro, que eles usam aí o Smolt, né, que é como eu falei anteriormente, é uma técnica de criação de amostragens em relação que leva em consideração a classe minoritária, que é um método de interpolação, basicamente que usa a classe minoritária para gerar mais amostragens, né? Que é um método que virou aí a queridinha dos olhos da comunidade aí, acho que por volta de 2019, 2018, por aí vai. E eles utilizam aqui dois modelos, né? Eles usam a mesma família de modelos, né? Que é a regressão logística, só que uma com a diferença com um modelo de regularização Reed, né? Que é o L2, e eles utilizam aqui um grid search, né, com validação de tenfold cross validation, né? Então, ou seja, é um trabalho que ele já, como que eu posso dizer? Ele já mostra logo de cara que ele falou assim, cara, a gente não está fazendo hand tuning e a gente sabe o que está fazendo, tanto em relação à parte de grid search, quanto também de testar algoritmos aí mesmo que seja da mesma família, né, mas com graus de penalização de coeficientes diferentes, né? Nesse caso aqui o método de regularização aqui REACH, né? E aí eles falam aqui um pouco do caso de uso, né, que eles estão aí. Essa base de dados aqui é uma base para estimar a probabilidade de câncer de ovário, né? No caso que é um domínio relativamente crítico, né? Porque eles, de acordo com o resultado desses modelos aqui, como os autores colocam aqui no paper, né? O resultado desse modelo ele pode ser usado para decidir o que operar e quando vai operar, né? Então, ou seja, como que um oncologista ginecológico, por exemplo, um cirurgião oncológico que cuida dessa parte de ginecologia, ele pode trabalhar, digamos assim, para decidir como que ele vai proceder ali numa intervenção cirúrgica ou medicamentosa e por aí vai. Então, esse é um domínio muito crítico, né? E, obviamente, aqui os autores, acho que é uma coisa interessante que eles colocam aqui, né? Eles tiveram aprovação ética e até mesmo para a utilização dos dados, e isso é interessante, né? Uma coisa que é um ponto extremamente positivo, né? Que eles estão usando dados do mundo real, mas com aprovação aí em relação à parte ética, né? Que é uma coisa que falta ainda muito principalmente em aplicações mais comerciais ali de machine learning, deep learning, por aí vai, mas é só um comentário por cima. E a prevalência, né, em relação ao diagnóstico positivo, né, nesse caso aí tá de 20%, né, então é uma proporção aí 1 para 4. E aí eles utilizam aí algumas outras informações em relação eles estão falando aqui 4 para 1, né? Em relação da parte de desbalanceamento, né? E aqui, né, nessa imagem, né, eles fazem ali
alguns gráficos, né, em relação aos pontos, os pontos em cinza são os dados, digamos assim, da base de dados reais, né, e a gente pode ver aqui que quando a gente tem um undersampling, a gente tem menos pontos em cinza claro, e os dados que são da classe negativa, né, digamos assim, eles estão em preto, né, e aí a gente tem como que funciona, como estão essa distribuição desses dados aqui nesses quatro plots, nesses quatro gráficos, né? Aqui nos dados não corrigidos, em relação à subamostragem de forma randômica, nesse terceiro gráfico aqui, né, que é a superamostragem randômica, na oversampling, e a utilização aqui de criação de registros sintéticos, né, em relação à classe minoritária, né? E um comentário que eu queria fazer aqui do artigo, né, que eu acho que é bem interessante, que os autores eles usaram para alguns dados, digamos assim, de variável contínua, né, os métodos de splines cúbicas, né, ou aproximação polinomial, que é um método que é bem interessante, né, que geralmente é utilizado para fazer suavização de função de interesse para captar efeitos não lineares de covariáveis, né, e fazer essas quebras quando você não tem uma informação, por exemplo, da distribuição que aqueles dados estão, né, ou você não quer partir de nenhum tipo de pressuposto em relação às distribuições, ou quando existem outros fatores externos que podem, digamos assim, influenciar essas covariáveis, e aí você faz só uma quebra ali para fazer um determinado ajuste, né? Existe até um algoritmo interessante que é o MARS, né? Que é o Multi-Adaptative Regression Splines, que usa esse mecanismo que é de regressão que acho que é excelente, é uma coisa muito subestimada, mas que tem alguns efeitos bem interessantes, né? Não efeitos, mas resolve muitos problemas de regressão, né? de maneira interessante e que de uma certa forma tem um grau de explicabilidade bem razoável, né? E é bem robusto metodologicamente falando. E aqui os autores, né, voltando aqui para o artigo de novo, né, saindo desse comentário do Morse, que eles vão utilizar ali ver o desempenho dos modelos em relação a quatro métricas, né, que é a discriminação a discriminação, né, então seja a área abaixo da curva, né, ROC, a calibração, então calibração do intercepto, calibração da curva do slope, né, que seria, acho que, a curvatura, e das curvas de calibração, de como que essas curvas estão dispostas no estudo. Classificação, né, que eles usam as métricas, digamos assim, mais clássicas, né, acurácia, sensibilidade e especificidade, e utilidade clínica, que é o net benefit que eles colocam aqui, que eu acho que é uma métrica bem interessante que pode ser usada ali pelos praticantes. A gente vai entrar no detalhe um pouco mais para frente aqui, né? No artigo que eles colocam digamos assim, uma abordagem sensível, uma modificação do que seria uma abordagem sensível ao custo, né? De acordo com o custo de uma predição correta ou o custo de uma predição incorreta e de como que isso se balanceia em termos líquidos, né? Para determinar a utilidade de um modelo ou não. E aí, seguindo aqui no artigo, né? Como eu coloquei aqui anteriormente, eles utilizam para forma de estabelecimento da performance, né? A discriminação, então, seja entre os casos que tem um evento ou que não tem um evento. No segundo caso, a segunda forma de atestar a performance desse modelo, né? A confiabilidade dessas predições, né? E aí eles utilizam três formas de entender essa performance, né, que é em relação ao intercepto, né, então se as estimativas de probabilidade são em média muito altas, a calibração da inclinação do slope, né, que quantifica a probabilidade das estimativas serem muito extremos, né, então se for muito próxima de 0 ou muito próxima de 1, por exemplo. E da curva de calibração que os autores colocam aqui, que é a confiabilidade
das predições em relação a uma probabilidade condicional, né, em relação à utilização um tipo de quão flexível que é os logits, né, para calcular essa calibração. No terceiro, eles utilizam o risk threshold, né? Então eles colocariam 0,5, alguma coisa assim, para determinar o quanto que os pacientes de alto risco e baixo risco eles vão ser afetados de acordo com o modelo. E a utilidade clínica, né, em relação aos custos da classificação errada, né, que no caso é um cálculo que eles utilizam para calcular esse net benefit, né, que é o benefício líquido, no qual, por exemplo, se os falsos positivos, que eles colocam até aqui, né, enquanto você tiver menos de 9 falsos positivos por verdadeiro positivo, os benefícios eles vão ali vão se sobrepor aos prejuízos, né? E tem esse cálculo desse net benefit, né? Que eu acho que é bem em linha do que é uma classificação sensível ao custo e é uma coisa que pessoalmente eu vejo pouquíssima discussão nas comunidades de machine learning e data science de que como que esses classificadores eles podem ser eles podem ter uma mensuração melhor além das métricas de recall e de precision e por aí vai, né? Seguindo em frente aqui no artigo, né, eles colocam aqui até que eles utilizam aí 2.000 simulações. No caso, eles estão usando ali Monte Carlo para gerar essas simulações, que eu assumo aqui que eles estão usando mais para ver diversos cenários para entender a robustez dos experimentos em relação a diversos outros setups. E aí a gente tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem as curvas, né, em relação as proporções observadas, em relação a de quando os dados não são corrigidos, né? E a gente pode ver aqui claramente que a gente tem uma área abaixo da curva muito maior. Deixa eu até colocar aqui o meu drawing para eu pintar aqui. Então a gente tem uma área abaixo da curva aqui quando a gente não tem essa correção muito maior, e quando a gente vai para os outros para as outras formas de balanceamento, né? Nesse caso aqui é o undersampling. Então, por exemplo, a gente vê aqui que a gente tem uma área relativamente menor, né? E isso é uma coisa que já é para todos os métodos, né? Aqui como o Smolt também, que é muito menor do que em relação às proporções quando os dados não são corrigidos, né? E aí os autores aqui eles pulam para os resultados, e aí eu acho que é o grande onde que esse trabalho ele brilha de uma certa forma, né? Que é aquele que eles encontram que tem uma variação de discriminação muito baixa em relação aos algoritmos, né? Então, ou seja, independe da família de algoritmos ou da técnica, né? Ou seja, o READ, ou seja, a regressão logística normal, em relação quando é utilizada a técnica de correção e desbalanceamento, e com aí uma área abaixo da curva aí, da curva ROC, cerca de 0,79 até 0,80, né? O que não é trágico, mas também para domínios médicos acho que pode ser uma coisa preocupante. Isso não é meu domínio, não consigo falar aqui um benchmark, mas eu assumo que para aplicações clínicas, por assim dizer, acho que uma coisa que vai entrar em produção ali, ou que vai subsidiar uma tomada de decisão clínica, provavelmente acho que deve ser alguma coisa maior, né? Mas aqui tô apenas especulando. E aí aqui eu entro uma parte dos resultados aqui que eu acho que é interessante, né? Que eles falam: os nossos resultados também mostram que uma superestimação da probabilidade de um evento, de um achado de um câncer de ovário, né? Desses modelos que foram treinados com correção de desbalanceamento desses conjuntos de dados. E esses modelos que podem levar a um overtreatment, né? Ou seja, um tratamento em demasia, ou seja, muitos indivíduos podem exceder um limite de probabilidade, né?
no qual que podem ser selecionados para um tratamento. E esse aqui eu acho que nesse caso que eles colocam aqui, até mesmo um tratamento de oncologia aqui na parte de ginecologia, por exemplo, né? Que essa parte que eu acho que é fundamental da gente entender e por que esse trabalho ele brilha, né? Não é pela técnica, não é pelos métodos que eles usam, mas pelo impacto que esse tipo de técnica de redução de amostragem ou a criação de amostragens sintéticas pode levar no mundo real, né? Imagina, por exemplo, que os modelos eles têm, se esse modelo tem problema de preditivo, nesse caso que ele tem um viés para overtreatment ou overdiagnosis também, para quem vem aí da medicina baseada em evidências, né? Você vai ter um modelo que vai indicar muito mais tratamentos, né? E que vai ter você vai ter um custo de mais médicos, um custo de medicamentoso, até mesmo custos, por exemplo, de tratamentos, né? Então, ou seja, uma pessoa que de repente o modelo cometeu um erro ali numa fronteira de predição, por exemplo, vai ser a diferença, por exemplo, da pessoa que vai, nesse caso aqui como é overdiagnosis, uma pessoa que ela tem um sintoma nesse caso com a concentração de células cancerígenas, por assim dizer, muito baixa, para um tratamento que pode ser muito mais extremo, ou seja, um tratamento de radioterapia ou quimioterapia e por aí vai. Obviamente tem outras camadas de tomada de decisão médicas médica que vai estabelecer isso, mas esse é um dos prejuízos que esse modelo dá, né? Que entra nesse segundo ponto que o artigo coloca aqui, que é o benefício líquido desse modelo, né? E a gente tem esse gráfico aqui que ele mostra, deixa eu até colocar a minha ferramentinha aqui de gráfico, né? Que quando a gente está medindo, quando os autores aqui nesse caso, né, medem aqui o benefício líquido, a gente vê que quando não tem essa correção, independentemente do limite de risco, né, do risk threshold, nesse caso aqui, seja de baixo risco, seja de alto risco, o modelo sem correção ele ainda se comporta de uma maneira com benefício líquido muito melhor, por exemplo, do que quando a gente está usando, por exemplo, essas técnicas de mudança de dimensionamento de amostra, né, que são essas três curvas aqui. A gente vê que é muito claro que passou ali de 0,3, 0,2, os autores colocam isso aqui no artigo também. Os modelos que são treinados ali utilizando, não os modelos utilizam técnica, mas com pré-processamento de dados que utilizam oversampling, undersampling ou criação sintética de amostragens através da classe minoritária, eles apresentam um benefício negativo porque eles fazem esse overdiagnosis. Eles passou de 0,3, por exemplo, e já indica que essa pessoa ela já tem um indício que ela pode estar com câncer de ovário, um tumor no ovário, por exemplo, né? O que é uma coisa, de novo, que pode levar a mais tratamentos, a um overhead médico maior, gasto de recursos que poderiam ser racionalizados ou usados de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Que é o que os autores colocam aqui, né? Até nesse parágrafo, né? Que eles até colocam, na verdade eu só repeti o que eles colocam nesse parágrafo, né? Que eles dizem, isso pode ser refletido na mensuração do benefício líquido para a utilidade clínica, né? Que é, no caso, essa figura que a gente viu anteriormente, em que as curvas de decisão mostram que os modelos treinados nos conjuntos de dados que tiveram correção e desbalanceamento têm uma forte redução de utilidade clínica, mesmo com a extensão do benefício líquido sendo negativo quando a probabilidade do limite da probabilidade é de 0,3 ou maior para selecionar os indivíduos para tratamento. Então, seja, esse modelo aqui que ele está fazendo, se não for um caso muito claro de não tratamento, ele vai jogar as pessoas para fazer um tratamento, né? Então, o que é problemático do ponto de vista clínico também, né?
E aí os autores colocam aqui até algumas informações. Quem tiver curiosidade aqui, entre aí no material suplementar aqui que tem toda a parte metodológica, etc, 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 que é muito robusto. Eu acho que isso aqui acho que deveria ser até mesmo o padrão para cientistas de dados ou engenheiros de machine learning que forem trabalhar com classificação ou regressão, por assim dizer, né? De testar esses setups. Não estou falando que isso aqui seja uma verdade, né? Que desbalanceamento não funciona, mas usem pelo menos esses 4 setups, né? De treinamento. Obviamente vai ser um custo maior, mas vai reduzir o espectro de problemas que podem acontecer, né? Ou de viés, por exemplo, ou de undertraining ou overtraining, por assim dizer, né? Que os autores utilizam aqui, eu acho que isso traz uma robustez muito grande para esse trabalho propriamente dito, né? Eles colocam algumas outras questões aqui em relação a aí eles começam aqui a fazer a parte de discussão, que é basicamente o que eu estou falando aqui há um tempo aqui para vocês em relação aos grupos. E aqui uma coisa que eu achei interessante, deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom, que eles colocam, deixa eu diminuir aqui o zoom um pouco aqui para ficar mais claro nas imagens, que eles fazem alguns box plots em relação a, a área abaixo da curva ROC, né? Então, ou seja, a gente vê aqui que a área abaixo da curva ROC é muito maior para quando a gente não tem a correção, né? Então, quando os dados não têm nenhum tipo de correção e curiosamente, né, uma coisa que os autores colocam no trabalho também, mas eu acabei esquecendo de passar a leitura aqui, em situações de undersampling, né? Opa, deixa eu colocar aqui, que eles chamam aqui desse RUS, a gente tem, de acordo, a gente pode até ver aqui no boxplot que a gente tem uma variância muito maior, com intervalos muito maiores aqui dos valores ali em relação à mediana, em relação aos quantis também. Então a gente vê que nesse caso específico o undersampling é uma coisa que é muito, que é uma coisa que traz um prejuízo muito grande de acordo com esse setup aqui e obviamente vocês que são praticantes, vocês podem carregar aí para a prática de vocês também, né? Tem alguns outros gráficos mais para frente, mas eu vou colocar até esse parágrafo que eu queria discutir também, que eles fazem que eles comunicam com parte da literatura, né? Que eles utilizam um estudo aqui, no caso, que alguns dos autores fizeram aí trouxeram uma área embaixo da curva aí de 0,99, né? O que já soa quase como soa muito estranho, né, quando você tem 0,99. E no caso aqui, os autores aqui desse estudo, eles estão indicando que o outro estudo, eles não realizaram nenhum tipo de calibração, por exemplo, utilizando score de Breyer, né, que serve ali para entender a sensibilidade dos classificadores, né, dos preditores, digamos assim, em relação à distribuição das suas respectivas probabilidades ou quão extremas são as probabilidades daquele modelo, né, que aí eu utilizo o score de Breyer para fazer essa calibração. Então esse estudo, ele não somente ele é uma coisa, digamos assim, estéreo no tempo, no qual eles estão analisando esse contexto, mas eles comunicam com outros estudos que teoricamente fala assim, olha, vamos usar subamostragem ou amostragem sintética que vai funcionar quando na verdade existe todo um aparato metodológico que tem que ser feito para evitar que os resultados sejam errados, né? Aqui tem um outro gráfico também nesse caso da calibração do intercepto, aí novamente aqui a gente pode ver nesse box plot, né, que quando a gente tem situações de undersampling aqui, de remoção de amostragem, é uma coisa que tem uma queda de desempenho, de performance muito grande no modelo, né, em ordens de magnitude muito grandes. E aqui tem mais um outro ponto aqui. Isso, exato, que é o ponto que os autores colocam aqui, que é a respeito de overfit, né? Que eles falaram que
É bem conhecido que para o desenvolvimento de modelos de predição clínicos robustos, né, o tamanho de amostras tem que ser grande o suficiente para reduzir o overfitting, né, que é no caso o superajuste no modelo, né. E eles colocam aqui também parte da literatura também, que os estudos recentes indicam que os fatores mais importantes para determinar um tamanho de amostragem, mesmo que seja uma fração, ah, são, na verdade, a fração dos eventos, né, o número de parâmetros considerados, e a expectativa de desempenho do modelo, né? E dessa perspectiva, a subamostragem, né, o undersampling, uma abordagem muito contra-intuitiva, porque isso deliberadamente diminui, né, o tamanho o tamanho de amostra disponível para o modelo treinar. Então, isso o que automaticamente pode levar a um risco incremental, um risco artificial incremental de overfit. Isso faz todo sentido, porque imagina que você tem que usar um algoritmo de machine learning para treinar um modelo e você vai lá e vai cortar a parte dos dados. Obviamente você está colocando o teu modelo primeiro para aprender dentro de uma distribuição que não faz parte do mundo real, e acho que isso não é uma coisa controversa, por assim dizer. E também, obviamente, a pessoa que estiver treinando esse modelo vai colocar o modelo nessa situação de overfitting. É óbvio, no qual a classe minoritária, nesse caso, vai ser subestimada. Então, por isso que isso explica explica porque quando a gente usa no caso dos autores aqui, né, eles usam esse undersampling, por que esses resultados eles são tão fora, né? Porque eles estão essa técnica específica ela subestima a classe minoritária, quando na verdade no mundo real esse evento ele vai ser muito mais raro do que a subamostragem ela tá fazendo o modelo aprender, né? E aqui tem mais algumas outras informações. Aqui os autores colocam, acho que está até perto aqui da conclusão, né, que mais estudos ainda precisam ser feitos em outras famílias de algoritmos, como a Random Forest, a SVM, redes neurais, etc, etc, etc. O artigo, infelizmente, não tem o código-fonte e os dados não podem ser compartilhados por questões éticas de privacidade, porque isso depende de autorização, enfim. Mas o ponto que eu quero, acho que o principal aqui, o maior aprendizado desse artigo é o quê? Todo mundo que é praticante, cientista de dados, profissionais nisso, a gente tem que ser um pouco mais cético em relação a dogmas, ou não dogmas, né? Acho que é uma palavra muito forte, mas sensos comuns em relação a algumas práticas, nesse caso, é, manipulação de amostragem, né? Face aí o desempenho desses modelos. Óbvio que subamostragem ela pode ser utilizada em alguns domínios, por exemplo, quando a gente está fazendo assembling, por exemplo, quando a gente quer combinar inúmeras famílias de modelos e a gente quer somente. Isso é meio controverso, mas quando você quer ter uma predição muito de eventos. Uma base que você tem eventos raros, mas você quer prever, por exemplo, os eventos mais comuns, digamos assim. Não sei se isso faz sentido. Então a subamostragem pode ajudar nisso, mas é uma coisa que ainda assim, para domínios no qual o evento raro ele pode ter algum tipo de prejuízo material, nesse caso aqui, um oversampling, essas práticas de a manipulação de amostragem elas não são adequadas e isso entra aí de novo, né, mais no toolkit, aí, na caixa de ferramentas dos cientistas de dados ou do engenheiro de machine learning para ser um pouco mais cético em relação à utilização dessas práticas, né, ser um pouco mais pensativo, ter um racional um pouco melhor antes de usar isso. E se forem usar, usem com setup experimental no qual vocês testem pelo menos com o mesmo setup, com undersampling, oversampling, smooth e sem nenhum tipo de correção, que aí vocês podem aí ter uma exploração do espaço de busca muito mais robusto
e que pode dar uma sustentação metodológica aí, seja para o estudo que vocês estão fazendo, seja para um algoritmo que vocês querem entregar em produção, tá certo? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.